Evangelho de Marcos, está no capítulo 1, versículo 40 em diante, que diz: Jesus cura um leproso. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: Sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não contem isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha o procurar. Graças a Deus. O Evangelho de hoje tem muito a ver com o nosso tema. E nós, quando damos início aqui às nossas palestras, nós temos o costume, não só nas palestras, mas também na abertura das atividades da casa, de fazer uma leitura do Evangelho. Muitas das vezes nós escolhemos essa leitura do Evangelho baseando em um tema que nós fomos orientados pela espiritualidade a estar trabalhando na casa. E hoje não é diferente. Primeiramente, que todos que estão aqui, agradeço desde já a presença. Os que estão fisicamente, né? Nós temos os que estão online, assistindo ao vivo pelo Instagram. E temos aqueles que vão assistir depois as nossas palestras nas nossas plataformas digitais. O nosso tema de hoje é o processo criativo da saúde. Todos nós sabemos, e se não sabemos, vamos passar a saber nesse momento, que as doenças que agridem o corpo físico, elas partem de um princípio espiritual. Elas podem ocorrer desde uma programação encarnatória, aonde nós sabemos que nós, quando fomos preparados para encarnar, sentamos como se fosse numa bancada. Olha, meu mentor, eu quero encarnar porque eu preciso libertar meus débitos kármicos. E essa libertação desse débito kármico, ele deve acontecer com o Mateus, o João, a Maria. Só que em uma determinada vida eu fui desregrado, eu bebia demais. E eu preciso reaver esse débito que eu tive com o meu corpo, o meu veículo de locomoção enquanto encarnado. Então, ali vai ser estudado a sua composição do seu novo corpo físico. Olha, nós podemos te dar a oportunidade de se estabelecer com seu sistema físico, reajustar esse prejuízo ao sistema universal com uma doença, uma diabetes, uma cirrose, ou até mesmo um câncer. Mas você vai ter todos os mecanismos, se você quiser, para conviver com essa doença até que você desencarne. E o prazo vai ser estendido, o prazo vai ser maior, dependendo do seu progresso. E aí você vive uma vida muito feliz enquanto criança, adolescente. E aí a espiritualidade começa a colocar na sua vida física aqueles espíritos encarnados que precisam de um reajuste.
Depois, com o tempo, eles vêm acompanhados com espíritos desencarnados. E aí começam a acontecer o que nós, na vida física, achamos que são provações, são dificuldades injustas, que às vezes a gente diz assim: nossa, eu sempre fui uma pessoa tão boa, e por que eu estou doente assim agora? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E a gente culpa Deus, né? Porque Deus foi injusto demais com a gente, que nos proporcionou tamanha dificuldade, e a gente não tinha nem fez nada para ninguém, não fez nessa vida, mas fez em outras. E aí, quando a gente fala sobre reajuste, a gente que ingressa principalmente na doutrina espírita, por que eu falo principalmente? Porque existem outras religiões, instituições pelo planeta que também abordam esse tema, porém de uma maneira diferente, né? Nós temos o budismo, o hinduísmo, até mesmo na igreja católica, evangélica, enfim, existe esse tipo de abordagem, porém com, às vezes, dogmas e formas de abordagem mais temerosas, que a gente possa assim dizer. E aí, você está aqui encarnado, essas situações na sua vida começam a acontecer, você já culpou Deus de tudo quanto é jeito, mas às vezes nós não temos acesso ao conhecimento que existe dentro de nós, porque imagina o seguinte, que você é como se fosse uma biblioteca ambulante, só que você escondeu os livros todos, está tudo no seu inconsciente, e de acordo com o que você vai passando uma situação na sua vida, você vai ativando parte desse conhecimento. Mas às vezes, para você lembrar dele todo, você precisa ter acesso ao mentor. E aí o mentor sutilmente começa a falar com você: meu filho, minha filha, vamos mudar, tem que fazer diferente. E aí a gente entra dentro desse processo criativo da saúde voltado ao estágio espiritual. Mas para que a gente alcance esse estágio espiritual, e seja você independente da religião que você seja do espiritismo, seja independente da religião, você tem essa oportunidade de realizar esse processo dentro de você. Aí você começa a eliminar de você alguns pensamentos que são físicos, que você adotou às vezes por cultura de pai, mãe, amigo. Eu não posso, eu não consigo. Começa a eliminar de você os sentimentos de pré-julgamento. E esse pré-julgamento hoje em dia ele está disfarçado de fake news, né? Porque às vezes uma pessoa vira para você e fala assim: tá, porque esse pau que está torto aí não vai endireitar não. Vou ter que queimar ele, plantar uma nova árvore, para que, quem sabe, ele se endireite. Assim acontece conosco. Muitos que estão aqui já viveram intensamente a vida física. Intensamente. Muita bebida, vícios assim intensos. É importante que a gente diga que para nós não há uma proibição. Olha, você não pode beber, você não pode usar droga, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não existe essa proibição. O que existe é uma seleção. Quando você se permite entrar em um estágio mais elevado, busca uma autoiluminação, você começa a perceber o agravamento que tem das situações da sua vida física. A bebida, ela agride intensamente o seu corpo físico, ela mata o seu corpo físico. Eu canso de falar aqui, já falei várias vezes, volto a repetir, a gente tem um ótimo exemplo assim, que se retrata no filme Nosso Lar.
Quando o André Luiz é encontrado e é levado para as câmaras para que ele possa ser curado, ali não teve só o vício da bebida física, mas teve o vício da bebida, teve o vício do adultério, teve o vício do egoísmo, que egoísmo também é uma doença, orgulho também é uma doença, a autoconfiança também é uma doença. Eu costumo dizer que é diferente, autoconfiança de confiança. Quando você é autoconfiante, você acha que você não precisa de ninguém. Mas quando você é confiante, você sempre se vê precisando de alguém. E quem tem confiança tem até um pouquinho de medinho, né? A gente fica um pouco receoso. Nossa, eu não sei se eu tomo essa atitude. Deixa eu consultar um amigo. Eu costumo dizer sempre que os nossos melhores amigos são os nossos mentores. E é importante que você, como pessoa, crie esse laço com o seu mentor. Não importa se você brinca com o mentor, vem cá, meu mentor, vamos conversar uma besteira. Vamos conversar uma coisa boa, me tira uma dúvida. Porque o seu mentor está do seu lado todo o tempo. E é ele que vai intermediar para você esse processo de cura. A espiritualidade tem dito para nós, ultimamente, que nós, enquanto médiuns, estamos vivendo sutilmente pequenos estágios de depressão. Essas depressões são momentos da nossa vida física que foi muito bom e que a gente gostaria de estar vivendo agora. Momentos da nossa vida física que a gente não superou e que a gente gostaria de estar superando agora. E não deixa de ser uma doença. Mas aí está um ponto muito importante. A espiritualidade diz que a depressão é uma das poucas doenças físicas que partem do seu interior, de vidas anteriores, vidas passadas, nós podemos dizer. São acessos à sua memória inconsciente, que quando você traz para essa vida, seja num sonho, seja numa lembrança inconsciente, a tristeza ela te abala tanto, que você chega ao ponto de buscar vários entendimentos com o seu mentor e não consegue encontrar uma justificativa. Seu estágio de humor, ele evolui de tal maneira que agora você está rindo, daqui a pouco você está chorando. Hoje você acordou querendo dar bom dia até para a calçada, e no outro dia você acordou nem querendo abrir os olhos. E aí você vai vivendo dia após dia. E o que nós podemos fazer para melhorar isso? Nós vamos começar a trabalhar dentro de nós, uma mudança, tem que haver uma mudança. Os vícios físicos, de substâncias, você às vezes vai precisar de uma ajuda, além de uma ajuda espiritual, uma ajuda profissional. E não é assim diferente para os outros vícios físicos. Bebida alcoólica, cigarrinho, que não agride as células espirituais, mas agride as células físicas. Ele pode te causar um mal? Sim, pode. Mas você tem que reconhecer dentro de você o que hoje você faz, nesse exato momento. Faça uma autorreflexão. Nesse momento, qual é a atitude que você faz, que você entende que ela não agrada aos seus mentores, não agrada a Deus? É o pré-julgamento que você faz do seu companheiro, da sua companheira? É a impaciência que você tem com uma pessoa que você está convivendo todos os dias? É o fator de você se cobrar tanto a ponto de achar que sua vida não está evoluindo, você não está indo adiante? É o ponto de você tentar justificar a sua não evolução, o seu não progresso, porque existe um ser do seu lado? Nós vivemos em uma geração que
O outro sempre é culpado pelo nosso fracasso, mas nós somos sempre vitoriosos por nós mesmos. Ou seja, se você fracassou, o outro é culpado, mas se você venceu, só você é vitorioso. E aí nós temos que todos os dias estar trabalhando dentro de nós essa autotransformação. E aí essa autotransformação, ela parte da nossa inconsciência, aonde você vai começar a mudar. Já falei isso aqui algumas vezes, é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim. Não está 100% ainda, mas está melhorando. Passo de formiguinha, dá um passo para frente, 50 para trás. Você levanta um dia para as pessoas, para todo mundo. Você conversa com todo mundo. Ô, fulano, como é que você está? Como é que você foi seu dia? Você está bom? E aí a gente entra dentro de um outro obstáculozinho pequeno, que é quando a gente pergunta para a pessoa, está bem? Fulano, estou não. Nossa, aconteceu isso na minha vida, que não sei o que tem, tal. Aí a gente entra na roupagem de Deus. Ah, mas você não está passando bem por causa disso, por causa daquilo. Dá muitas justificativas para a pessoa pelo que ela está passando. Quando, na maioria das vezes, o que a gente acha que é a solução para a pessoa não está nem perto de ser. Não é nem para nós. Porque se fosse, a gente talvez estaria aplicando aquilo. Eu escutei de um palestrante chamado Alberto Almeida, depois vocês dão uma pesquisada na internet, ele dizendo que se apresenta para nós situações que nós não resolvemos dentro de nós. Então se apresenta para você uma pessoa te falando que não está bem, que precisa disso, que precisa daquilo. Qual que seria, naquele momento, o nosso primeiro estágio? Ouvir tudo que a pessoa tem para falar, porque a gente também tem esse defeito. Eu, às vezes, tenho esse defeito. A pessoa está falando uma coisa, eu estou interrompendo ela toda. Não, porque disso, por causa daquilo. Não, escuta tudo que a pessoa tem para falar. Mas enquanto você está escutando, você está buscando com o seu mentor e com o mentor da pessoa em conjunto, né? Uma forma de cura para ela. Às vezes ela está precisando de uma cura emocional. E aí você pode estar, olha, meu mentor, mentora, responsável por essa pessoa, mentor. Estou percebendo que pela energia que está chegando até mim, dessa pessoa, isso, você conversando com você mentalmente, mas não é com você, é com seus mentores. Estou percebendo que essa pessoa está com uma dificuldade muito grande emocional. Que a energia do amor universal possa envolver essa pessoa neste momento, mas não só ela, possa me envolver também. Porque talvez seja uma deficiência que eu estou tendo e não estou percebendo. Apesar de que quando nós ingressamos ao Espiritismo, e nós nos deparamos, olha, você tem que trabalhar espiritualmente, porque você tem karma para poder pagar, e você tem que juntar bônus, e é a sua última chance. Aí você fica um pouco meio atordoado, é como se você estivesse saindo de um manicômio. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, que eu preciso. Quando não deveria ser encarado dessa forma. Deveria ser apenas um despertar, que a partir de agora, você tem que recomeçar uma nova vida, tem que recomeçar da forma correta, aprendendo a valorizar o seu tempo de encarnação, aprendendo a trabalhar em você os 3 pilares básicos de qualquer encarnação, de qualquer ser que quer alcançar a luz. A gente usa esse lema aqui na doutrina, mas não é da doutrina, não é fixo, não foi criado aqui. Amor, humildade, tolerância. Isso existe desde que o mundo é mundo, desde quando a gente era capelino, rejeitado em capela, porque a gente não queria evoluir, não queria. E aí, num alinhamento planetário, a gente chegou aqui.
Muitos dos nossos companheiros já voltaram, já estão lá, são mentores, voltaram para a capela, outros ainda não, estão aí reajustando. E tem aqueles de ordem um pouquinho mais inferior, que somos nós. É duro aceitar, né? É duro aceitar que a gente foi ruim, é duro aceitar que a gente foi transmutado de outro planeta, porque a gente não quis aprender a evoluir. Mas, se nós estamos aqui, é porque nós aceitamos essa condição, mesmo não aceitando. E aí você está conversando com aquela pessoa, ou melhor, ouvindo, né? Nós estamos ainda no estágio de ouvir. Você está ouvindo aquela pessoa falar, estou passando por isso, tal. No final a pessoa talvez vai falar, você não falou nada, o que você acha? Olha, fulano, vou fazer uma prece por você. Nas minhas orações eu vou colocar seu nome. Mas é importante que você tenha algumas mudanças. Seja mais positivo. Seja mais positiva. Está difícil para você, mas também é difícil para mim. As dificuldades são diferentes, mas está difícil. Às vezes a gente tem um emprego bom, mora numa casa boa, tem uma vida familiar boa, e a gente acha que está ruim. E aí, será que não é espiritualidade, colocando aquela pessoa na sua vida? Não é para reajustar, não, porque a gente tem mania de achar que colocou uma pessoa na nossa vida porque tem que reajustar. É para reajustar. Está trabalhando pouco, tem que reajustar. Não, às vezes está colocando a pessoa na sua vida para dizer para você, olha, você precisa melhorar nesse ponto. E você só vai melhorar em muitos aspectos quando você se depara com a dificuldade do outro. Porque aparentemente para você, se sua vida está boa, está tudo bem. Mas às vezes está crescendo dentro de você uma doença silenciosa. Faz exames, está tudo correto. E a vida está tudo ótimo, tudo boa, mas talvez você não esteja aproveitando-a da melhor maneira. E aí, o que a espiritualidade faz? Ela começa a colocar na sua vida essas pessoas para te alertar. Melhora isso. Melhora a compaixão, melhora o amor, melhora a tolerância. E vai colocando. Aí pode acontecer duas situações. Uma, que você orienta a pessoa, mas toma aquela dificuldade dela como exemplo para você e você melhora, ou que você só ajuda ela e você não melhora em você. Existe um caso que aconteceu no Brasil em uma pessoa que foi presidente da Federação Espírita em um determinado período e que ele orientou várias pessoas a como fazer o bem, como fazer a caridade, como evoluir. Ajudou muitos a evoluir. Mas vivia uma vida um pouco diferente do que a espiritualidade queria dele. Onde ele ensinava, mas não absorvia aquele ensinamento. E passava a vida falando com as pessoas. Olha, você tem que trabalhar espiritualmente para você evoluir, senão seus cobradores não vão te deixar evoluir. E todas essas pessoas pegaram para si essa lição. Desencarnaram e partiram para o mundo de luz. Esse homem ficou doente, recebeu todo o apoio da espiritualidade, e foi o seu primeiro teste para que, se ele colocasse em prática tudo que ele sabia, todo o conhecimento que ele tinha, ele ia ter a oportunidade de evoluir e ficar mais tempo na Terra, para que ele pudesse cumprir outras dificuldades que ele tinha para ser cumpridas. Mas não. Ele ficou acamado, e todo dia antes de dormir, ele falava assim, ó, espiritualidade, pode vir me buscar que eu estou pronto. Aí começava a lembrar
da fazenda. Para quem que vai ficar minha fazenda quando eu morrer? Eu não fiz nenhum testamento. Para quem que vai ficar meu carro, minha casa? Mas se ficar com fulano, fulano não vai saber cuidar e vai acabar tudo. E todo dia ele pensava, primeiro no mentor, meu mentor, eu estou pronto. Se você achar que hoje é meu dia, estou pronto. Mas logo em seguida ele pensava nas situações materiais, que era o que ele mais tinha dificuldade. Era uma ótima pessoa, ajudava todo mundo, mas tinha muito apego material. Quando chegou o dia do desencarne dele, aqueles que ele ajudou a evoluir estavam todos lá esperando ele, juntamente com os mentores. Ele desencarna, os mentores vão ao encontro dele para poder levar ele para a dimensão superior. Só que chega lá, a energia dele não é compatível com as dimensões de luz. E ele então é direcionado para as zonas umbralísticas, mundos inferiores, porque a energia dele não era compatível. E aí aqueles que foram ajudados por eles começaram a perguntar para os mentores, mas vem cá, ele trabalhou lá na Terra, ele era presidente da federação, ele me ajudou nisso, me ajudou naquilo, por que que ele não alcançou a dimensão superior? E aí os mentores foram explicar que não alcançou porque a energia que prevalecia nele naquele momento eram as energias inferiores, as energias materiais. Então, o que fica de lição para nós? Que não basta você se direcionar a uma casa espírita que nem ao templo, está aqui todos os dias. Trabalhar espiritualmente com muito amor, dedicação, ajudando espíritos encarnados, desencarnados, e lá fora você maltrata seu empregado, você maltrata seu pai, você maltrata sua mãe, você maltrata seus amigos, você se maltrata, porque quando você faz o mal a alguém, essa energia retorna para você. E aí o processo de cura, ela parte do princípio, eu sei que eu me identifico com Deus. Então, se você sabe que você se identifica com Deus, o que você tem que fazer? Apenas coisas boas. E quando você errar, ter a humildade de reconhecer que você errou, que precisa melhorar. E você, criando dentro de você esses gatilhos que você é capaz, que você vai evoluir, usando a medicina terrena, né? Se você às vezes está com dificuldade numa doença, tem que procurar um médico, tem sim. Mas aliando isso às suas atividades espirituais, você vai prolongar sua permanência na Terra. E aí, queira a espiritualidade que você cumpra todos os seus débitos enquanto encarnados. Se não, e a espiritualidade achar que seja necessário, você reencarna novamente. Não é sua última encarnação, mas será difícil que você reencarne novamente. Então aproveite essa oportunidade que está sendo dada. Use o desenvolvimento, que a maioria aqui está, para desenvolver também essa capacidade de amar mais, ser mais tolerante, perdoar mais. Porque tem coisas que acontecem que só você sabe dentro de você na condição de encarnados, mas todos os espíritos inferiores e superiores sabem o que você está pensando, sabem o que você está sentindo.